Bem, quero começar agradecendo a presença de todos, mas principalmente dos três convidados. O nosso, o nosso mote hoje é sobre a maternidade. Esta poesia que acompanha o cartaz estava num livro que eu ganhei lá em Portugal. Ano passado, eu fui com o Antônio Neri no aniversário dele, o dia de Santo Antônio, que é a grande festa de Lisboa, e eu ganhei um livro que tinha exatamente esta frase, né? O primeiro filho dá à luz a mãe, que é uma ideia muito psicanalítica, né? Porque é a ideia de que, junto com o parto, não nasce só uma pessoa, nascem duas. A Uhum. maternidade começaria, de fato, ali, naquela hora do parto. E esta frase me inspirou exatamente de trazer de volta essa discussão sobre a maternidade, com todas as vicissitudes. E, sem dúvida, a gente poder trabalhar a maternidade real, não aquela maternidade da fantasia e das revistas que vendem roupa para criança, porque, na verdade, hoje em dia, para a classe média, todo o processo da maternidade inclui, dentro da sociedade capitalista, todo um movimento de consumo. E, na verdade, a maternidade é um movimento interno, é um movimento da pessoa com a sua história, Uhum. é um movimento é, que compreende a relação desta mãe com a mãe simbólica, com a mãe real, com a mãe que acompanhou e com a mãe com que fez com que ela se diferenciasse. Na verdade, o processo de aproximação, na fala de Escobar sobre depressão, ele trouxe uma imagem psicanalítica de que nós vivemos dentro de círculos, nós nascemos em círculos. E a começar de dentro do útero, onde a gente está ali naquela posição, o bebê está absolutamente cômodo, mas ele tem que fazer força para poder vencer e para poder nascer. E a partir daí nós vamos cada mais círculos concêntricos até que nós cheguemos no envelhecimento, na velhice. Então, o nosso tema tem a ver com a relação da sociedade com a maternidade, da mulher com a maternidade. Quando eu dizia na chamada de que ler sobre maternidade me levava à antropologia, Margaret Mead, descrevendo as sociedades lá na Nova Guiné e na Papua, ela dizia: a maternidade como nós concebemos no Ocidente não tem nada a ver com a maternidade como é concebido naquelas ilhas. Então, nós que somos do interior e que vivemos muito a experiência do clã, né? O filho que nascia não era só daquela mulher, o filho que nascia era de toda a família, porque a menina tinha cuidado dos primos, a menina tinha cuidado dos sobrinhos, a menina tinha... o clã cuidava da maternagem daquela que ia se tornar mãe. E mais ainda, se aprendia com isso. Mas, principalmente, quando eu me lembro de Winnicott, que ele fala sobre a questão onde é que entra o pai dentro disso, né? Quer dizer, teoricamente, a gente diria, para a relação dual da mulher com o bebê, o pai entra sendo um colo para suportar a mãe e o bebê naquela fusão que se observa no início da vida extrauterina. Então, bem, essa é uma introdução para dizer há muito que se falar sobre isso, até chegar à situação que eu descrevia, que é a situação da psicose puerperal, da depressão puerperal, com todas as complicações, com todas as vicissitudes. A gente vai observar a ordem alfabética, então eu quero passar a palavra para o doutor Alberto. Alberto é psiquiatra, mora em Recife, mas vai um dia para Caruaru. Alberto é
é filho de uma família de Caruaru, né? Na verdade, eu sou contemporâneo e amigo da mãe de Alberto, né? Quer dizer, a gente estava falando um pouco sobre isso com Ivonita e com Lelé, a gente termina se relacionando com os filhos dos nossos amigos. Então, Alberto, seja bem-vindo e traga a sua contribuição para que a gente possa conversar sobre maternidade. Está contigo a palavra. Obrigado, Evaldo. Obrigado pelo espaço aí e pela atenção. É muito bom. Não conheço a maioria de vocês, mas me sinto abraçado e acolhido por essa roda de pessoas. Queria iniciar pedindo licença para as mulheres, para poder falar sobre maternidade, falar sobre o ciclo gravídico puerperal e todas as nuances que envolvem esse processo. Chega a ser muito ousado se colocar nessa posição de homem, aquele sujeito que não vai sentir na pele as vivências que muitas de vocês, eu estava dando uma olhadinha aqui na lista, e a gente tem uma maioria feminina, tal qual é no mundo, né? E, de repente, muitas coisas que a gente fala, por mais que se estude, por mais que se aborde, por mais que exista acompanhamento clínico e automaticamente respaldo técnico para se falar, a gente pode ser que não chegue, de fato, na vivência intensa e singular que a maternidade traz para esses sujeitos. Evaldo trouxe um ponto já na fala dele, introdutória, que para mim é central nessa discussão, e eu discutia isso ontem no fim da tarde, no fim da noite, eu acho que já umas 18 horas, eu estava finalizando a minha última teleconsulta do dia, e eu estava atendendo uma puérpera, e a gente discutiu muito sobre a questão da glamorização e da romantização da maternidade. Que Evaldo trouxe isso, em outras palavras, falando de como a classe média, especialmente a sociedade de núcleo e de cultura capitalista, coloca essa situação e coloca esse sujeito, mulher, enquanto trazendo a ideia de um mundo absolutamente cor-de-rosa, e a ideia equivocada de um sujeito que foi preparado e naturalmente programado para se reproduzir, desmerecendo e descontando completamente as nuances afetivas, sociais e culturais que envolvem esse processo de gestação e desse ciclo inteiro. É muito importante a gente pontuar que o processo de gestação ele é um processo, muitas vezes, de desconstrução. E um via ser de uma reconstrução. É preciso entender que há uma alteração da identidade daquela mulher naquele processo. Muitas características são novamente aprendidas, e é por isso que essa fala psicanalítica que a Evaldo trouxe, ela é muito feliz na hora que fala que será que não é o filho que daria luz a essa mãe e não o contrário? O que é que se muda dessa identidade? E aí na hora que a gente para e vai tentar descobrir e se debruçar para entender um pouco das dificuldades, das disfunções que o processo gestacional e que o processo puerperal principalmente trazem para a mulher, a gente entende que muitas vezes essa preparação afetiva, psicológica, emocional e social, ela é negligenciada. É como se as pessoas tivessem a ideia imatura de que a gente vai aprender a ser mãe, de que a gente vai aprender a ser pai em algum momento, que esse processo por si só ele vai trazer essas definições e essas construções, desmerecendo o que alguns autores chamam de enxoval emocional. É muito do que é negligenciado muitas vezes na prática clínica do obstetra. E que se presta uma atenção sobre os exames do primeiro trimestre, do segundo e do terceiro trimestre, as ultrassons morfológicas e obstétricas, elas são executadas de forma completamente valorizadas e com data marcada, etc. e tal. Mas pouco se discute, por exemplo, sobre a biografia daquela mulher que vem anterior ao período da gestação. Aquela gravidez ela foi planejada. Se não foi planejada, a partir do momento em que ela virou uma realidade, ela foi acolhida. De que forma ela foi acolhida? De que forma esse sujeito ele foi abraçado pelos que estavam ao redor? Há um companheiro, há outra companheira nesse processo? Como é que essa família conseguiu suportar esse momento? Em que momento social e histórico da vida dessa mulher essa gravidez está vindo? Como é que ao longo desse processo de maternagem as emoções elas estão vindo, elas estão sendo acolhidas por essa mulher? Será que a mulher está sendo informada através dos meios de comunicação, através das mídias sociais, de que se espera que existam diversas alterações, inclusive de cunho psicopatológico nesse processo de maternagem? A gente sabe que a ambivalência é um dos afetos mais presentes nesse processo, a irritabilidade, a impaciência.
um senso de recolhimento desse processo de gestação que coloca a mulher naquele lugar de sujeito de atenção. Tanto da atenção física, daquela que às vezes vai estar indisposta, vai estar nauseada, mas a atenção também afetiva, daquela que precisa de cuidado, que precisa estar sendo acolhida por algumas pessoas ao seu redor. Eu me pergunto se as mulheres elas estão preparadas ou se elas são preparadas pela sociedade e pela assistência do profissional de saúde para entender as alterações morfológicas pelas quais ela vai passar nesse processo. E aí a gente faz um paralelo com a sociedade capitalista, onde existe um biotipo e um padrão de beleza pré-estabelecido, da mulher magra, alta, bem feita, e de repente o corpo vai sofrer alterações, isso é fisiológico, isso não é fisiopatológico, isso não é doença. Como é que a gente está preparando essa mulher para acolher os quilos a mais que ela vai ganhar ou o edema que ela vai ter nos membros inferiores? Como é que a gente está preparando essa mulher para que ela possa acolher e receber de uma forma mais funcional as estrias que poderão aparecer no corpo dela e fazer ela entender que a estria, que o edema e que o peso a mais que ela teve foram mecanismos que fizeram ela gerenciar uma luz, uma vida, que no caso é o filho, que é o bebê. É importante entender que existirão, para além dessas modificações do processo de maternagem, do processo gestacional, uma série de modificações no padrão das relações sociais. A relação do emprego, o papel social que essa mulher ocupa, a relação de companhia afetiva do marido, por exemplo, ou da companheira, e que nesse momento a gente sabe como é que a gente tem preparado e discutido, por exemplo, a vivência da sexualidade da mulher gestante. Como é que se aborda a vivência da sexualidade da mulher puérpera? Eu discuti isso ontem com essa paciente e uma atmosfera de culpa estava muito preenchendo muito o setting terapêutico. Na hora que ela se colocava como aquela pessoa que acaba de sair, ela está, acho que, com 1 mês e meio de puerpério, é o primeiro bebê dela, e nesse momento uma série de culpas vêm à tona, porque não só ela mais não consegue ir para o salão de beleza, porque para além do processo puerperal que ela enfrenta, o mundo está de alguma forma paralisado, impedindo ela de desempenhar as funções de salão de beleza, e aí ela se vê feia. Mas a penalidade dela não é porque ela está feia para ela, é porque ela está feia para aquele companheiro que está ao redor dela. E ela se penaliza mais na hora que ela se vê talvez incapaz e sem tempo de conseguir arrumar a casa dela, por exemplo. E aí ela estava falando para mim que ela teve todos os espelhos de casa. Porque lidar com aquela imagem daquela mulher sempre cansada, para ela, era muito enfadonho. Ela trouxe uma frase muito significativa. A consulta, eu acho que foi 8 horas da noite, e ela falou: doutor, a única hora que eu parei foi exatamente a meia hora atrás, quando eu vim tomar um banho de mãe. Aí eu perguntei: um banho de quê? Ela fez: um banho de mãe. E ela fez uma analogia com o dito popular que a gente chama de banho de gato, que seria um banho rápido, um banho prático, um banho sem muita atenção. E ela fez: nem banho de gato eu consigo ter. Eu tive foi um banho de mãe. Eu entrei no chuveiro, fiz o básico, saí, me enxuguei e estou aqui com você. E aí na hora que a gente para entender qual é o espaço que o pai ocupa e que aquele companheiro ocupa nesse processo de cuidado, ele estava trabalhando. Ele teve os 20 dias de licença paternidade dele e agora ele tinha voltado a trabalhar. E de repente ele chegava em casa à noite e ela se culpava por não ter o jantar pronto para ele, ou por ele, que trabalhou o dia inteiro, chegar em casa e precisar esquentar comida para poder se alimentar. Isso é um retrato de várias puérperas que procuram a gente no cenário de assistência. E a gente precisa entender que existirão, e a gente pode discutir isso ao longo da discussão, não quis colocar isso agora nesse foco, que para além dessas alterações psicossociais que envolvem o processo de maternidade, existem alterações psicopatológicas, neurobioquímicas, e que podem predispor, em conjunto com esse cenário de modificações sociais, a eclosão de diversos transtornos nesse período puerperal. A gente pode entender e compreender que o período puerpério é o período mais delicado na hora que a gente para e reflete sobre a vulnerabilidade do sujeito mulher ao longo da sua vida para com o desenvolvimento de transtornos mentais, especialmente a depressão puerperal. O transtorno de adaptação, o transtorno de estresse pós-traumático, as violências obstétricas que podem acontecer. Eu acho que serão termos, eu não quis colocar isso nessa fala inicial, que poderão surgir ao longo da nossa discussão.
Evaldo, eu falei 10 minutos. Acho que a gente pode passar a fala à frente e depois voltar a discutir. O que você acha? Tudo bem, tranquilo. Essa 10 ou 12 ou 13 minutos está dentro da nossa margem. Mas, Alberto, eu queria te agradecer. Acho que tu colocas, introduzes alguns temas que a gente precisa conversar mais, como você disse, essa questão da alteração da identidade, a ambivalência, o desejo de ser mãe e, ao mesmo tempo, perder o corpo daquela mulher não que não passou pela maternidade, a quantidade de cesarianas que isso gera para que, na cabeça das pessoas, o dano físico seja menor, a questão dessa imagem corporal mesmo. E mais ainda, eu acho que tu começas a trazer, tu começas a introduzir a questão da função do pai, né? Embora nós saibamos que no Brasil mais de 50% das famílias são comandadas por mulheres, né? Quer dizer, mais de 50% das famílias brasileiras, a figura do pai ou é uma figura mais apagada ou é uma figura completamente ausente. Então, e aí a gente vai falar sobre pai ou sobre função paterna, não é? A diferença que há entre ter um pai dentro de casa ou a mulher que precisa exercer essa função paterna. Esse é um grande desafio, mas acho que tu trazes bem esse desafio que é para a mulher, não é? A mulher que é bombardeada por essas informações e por essa pressão de manter a forma, e ela vai ser querida e ela vai ser amada se ela puder manter determinada forma física, e todos os transtornos que tu referes que é possível acontecer no transcurso do processo da maternidade. Obrigado, Alberto, pela tua fala. Vamos passar para Carla Zambaldi, que é a segunda convidada, que também é psiquiatra e que tem doutorado pela UFPE e é professora adjunta também da UFPE. Carla, seja bem-vinda. Carla, está contigo a palavra. Olá, boa tarde a todos, pessoal. Agradeço o convite de estar aqui. Assim, acho importantíssimo discutir a maternidade. Esse é um assunto que entrou na minha vida quando comecei a fazer a pós-graduação. Fui fazer junto com o Dr. Amaury Cantilino, que é um grande amigo e que foi inicialmente o convidado para essa roda de conversa, por isso que através dele é que eu estou aqui. E eu e a Mauri fizemos pesquisa na área sobre depressão pós-parto, sobre parto traumático, sobre transtorno obsessivo no pós-parto. E depois me tornei mãe e eu já atendo bastante mulheres, né, com adoecimento mental nesse período. E acho esse tema, assim, importantíssimo, encantador e realmente merece bastante rodas de conversa e discussão em cima dele. Bom, ao longo das conversas fui tendo algumas ideias para poder contribuir aqui com vocês. Sobre né, o primeiro ponto que eu pensei foi sobre o título da roda de conversa, né? Quando nasce o primeiro filho, nasce também a mãe. Eu queria ressaltar assim que esse se tornar mãe já começa bem antes do parto. Né? A principal característica da maternidade é essa capacidade de se vincular à criança, de conseguir ser essa base segura para ela. E esse vínculo se inicia ainda na gestação, né? Quando a mulher sonha com essa criança, imagina como ela vai ser, se prepara para a chegada dela, né? Dá nome, né? Projeta sonhos, expectativas em cima dessa criança, ela está começando o vínculo. Claro que o momento do parto, né, é um momento também muito ímpar na formação desse vínculo, mas ele não é único. Né? A vinculação da mãe com a criança é um processo. E contribui muito esse momento do parto, esse primeiro olhar, esse toque, e ainda mais o convívio no período do pós-parto. A mulher é muito incrível, né? A natureza sofre uma série de alterações
de circuitaria neuronal que prepara ela para essa função, de conseguir se vincular a essa criança e responder adequadamente, afetivamente, a essa necessidade do bebê, que é uma necessidade de convívio, de formação de vínculo, né? O bebê precisa ter uma necessidade de afeto, uma necessidade de vinculação com uma pessoa, com outro ser, né? Com a figura escolhida e de apego. E a mulher tem essa preparação neuronal para responder a isso, responder sensivelmente a isso. Ela tem a rede neuronal da empatia mais ativada, permitindo a ela ter mais capacidade de inferir estado mental. Ela tem a rede de função executiva mais ativada, permitindo a ela a ser mais efetiva no trabalho de cuidado com o bebê. Ela tem a rede de controle emocional também mais ativado, que para você conseguir cuidar, acalentar uma criança, você precisa ter controle emocional. Você tem a rede de atenção e de vigilância também mais ativada nesse período. Então, a decorrência das alterações hormonais, ocorre essa série de alterações de circuitaria neuronal que permite à mulher ter esse vínculo e esse cuidado sensível e afetivo, respondendo à necessidade aí da criança. E assim, como os meus estudos e minha prática é mais voltada para as situações patológicas nesse momento, né? Mulheres com depressão, mulheres com quadros ansiosos, com estresse pós-traumático, com toque. Essa é uma época que a gente já sabe que é de vulnerabilidade ao adoecimento mental. E o adoecimento mental, ele vem minando essa capacidade da mulher de fazer esse vínculo, de prestar esses cuidados. Então, se torna uma mulher com muito mais dificuldade de vínculo, de conseguir dar uma resposta assim, afetiva, de olhar, de ter vocalizações carinhosas, de tocar, de responder com sintonia àquela criança. Esse é uma das grandes repercussões negativas do adoecimento mental no pós-parto, né? A repercussão negativa que causa no vínculo mãe-bebê. Agora, felizmente, é possível, né, com o tratamento, com a melhora dos quadros psiquiátricos no pós-parto, se recuperar, né, essa vinculação e essa capacidade de cuidado materno. É uma frase muito, assim, certa essa, que a maternidade tem alegrias imensas também e dores imensas. É muito lindo e muito satisfatório a maternidade, que é uma oportunidade muito grande da mulher se reinventar, se redescobrir, né? Uma oportunidade de autoconhecimento imensa e desempenhar esse papel de ser a base segura de alguém também é muito gratificador. Agora, sem dúvida, por outro lado, é um momento de muita dor também. A sobrecarga materna, como o doutor Alberto vinha falando, é imensa nesse período, né? A gente, na sociedade que a gente vive, a mulher não tem o suporte adequado, nem por parte dos profissionais de saúde, nem dentro da sua própria casa, né? A gente não tem uma estrutura de sociedade que dê suporte emocional à mulher. Então, a mulher se vê extremamente solitária nessa função, com uma série de alterações psíquicas acontecendo dentro dela, que ela tem que ter N adaptações mentais, né? Se adaptar ao novo corpo, adaptar ao seu novo papel social, privação de sono. Então, são muitas demandas psíquicas e sem suporte adequado social. Então, soma-se a esse cenário as alterações
endócrinas e fisiológicas que já deixam essa mulher mais vulnerável ao adoecimento, é um terreno muito fértil para essas mulheres adoecerem nesse período. Então, é uma época que é necessário muita atenção, né, para a percepção, para o diagnóstico, para o cuidado das doenças mentais nesse período da vida. Acho que, a princípio, é isso assim, que eu queria colocar sobre a maternidade. É o que me veio assim, à mente, que deu vontade de partilhar com vocês. Obrigado, Carla. Veja, eu acho que tu trazes toda essa questão desse funcionamento dessa rede neuronal, tu falas na questão dos hormônios que estão envolvidos, mas tu falas também nesse sentimento de ambivalência que vive toda mãe no processo da maternidade, né? Quer dizer, como eu dizia, as delícias e as vicissitudes da maternidade, né? Porque por mais que a gente vai agora novamente usar o exemplo da classe média, por mais que as mulheres às vezes se defendam do encontro com o bebê, com todo um entourage, com todo um aparato de pessoas que eu diria que ficam atrapalhando o contato da mãe com o bebê, em algum momento essa mãe vai ter que viver a relação dual e solitária que é a mãe-bebê. Então, este desafio, e eu não estou falando das mães de classes populares, eu não estou falando das mães, como eu dizia, do interior, onde a gente tem esse contato mais próximo. Mas a mãe de classe média cria toda uma barreira, né? No caso que eu citava na chamada para essa coisa de 47 anos atrás, ficava evidente que o medo daquela moça era do bebê. O que ameaçava era o bebê. Às vezes a gente não se dá conta de que dentro do processo do puerpério, o que assusta a mãe é o bebê, né? Quer dizer, é não saber cuidar dele, será que eu vou pegar nele direito, será que ele vai escorregar e não vai cair, ele é muito mole, e a cabeça do bebê, e o banho, e ela vai se afogar, e todas essas preocupações, porque tudo isso tem a ver com as fantasias que passam pela cabeça da mãe, de todo o carinho, de todo o cuidado, de toda essa capacidade de desenvolver a empatia, de toda essa capacidade neuronal que tu fala de desenvolver executivamente o cuidado do bebê e, ao mesmo tempo, a toda essa fantasia ambivalente. Será que eu sou capaz de cuidar ou será que eu vou matar? A Angelice já está levantando a mão. Tu quer fazer um comentário? Podemos falar antes da George. Vamos lá, diga. Tem outra pessoa? É? Tem outra pessoa para falar? Não, mas você pode falar. A gente tem... Não. A gente se firma na transgressão. A gente cresce com a transgressão. Então, vamos lá, vamos falar. Veja, uma coisa que eu queria levantar é a coisa idealizada da gravidez, né? A coisa idealizada de que vai ser tudo perfeito e que se quer muito um filho, mas quando chega na hora, será que é a melhor hora? Será que é isso mesmo que eu queria? E será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe? Como é que eu vou dar conta de toda essa mudança que está acontecendo na minha vida, né? E vem todo o vínculo com a barriga, todo o vínculo com aquele bebê que cresce, que mexe, que dá sinal de que está ali, que precisa dela. Esse vínculo cresce muito. Depois, quando o bebê nasce, que ela olha para o bebê, ela vai ter que começar uma nova relação, né? Porque uma coisa é o bebê imaginário, é o bebê que ela fantasiou, é o bebê que ela criou na sua cabeça, que ela gostaria de que fosse aquele bebê. E nasce um bebê que é o bebê, né? E a partir daí, aí vem a tristeza, porque ele não corresponde às fantasias. Eu lembro de uma paciente minha, uma das primeiras pacientes que eu comecei a trabalhar no puerpério, que o desespero dela era porque ele não parecia com o bebê que ela tinha na cabeça dela, né? Então, ela tinha dificuldade de olhar para aquele bebê, porque o bebê que ela tinha imaginado era diferente. Então, eu acho que tem um outro momento que aí entra a questão da depressão puerperal, de toda essa dificuldade, que é quando vem um bebê real. E que ela vai ter que fazer tudo de novo, de criar todo o vínculo, de olhar todos os dedinhos para ver se é normal, toda essa situação. E eu só queria falar um pouco, lembrar essa parte, que eu acho que é a segunda etapa, que é quando tem que fazer o outro vínculo, é que também a gente tem dificuldade de lidar com isso, né? A mulher tem dificuldade, a mãe tem dificuldade, né, de lidar com esse novo momento desse bebê que ela não conhece.
e que pode ser um bebê tranquilo, pode ser um bebê que demande muito choro, que demande muita presença dela. Vai, Geórgia, desculpa, eu pensei que... Obrigado, Angelice. Angelice é especialista, trabalha nisso há muitos anos, mas agora a gente vai ouvir Geórgia Menezes, que é psicóloga formada pela UFPE, é mestre em neurociências também pela UFPE e doutora pela Universidade do Chile. Né? Geórgia, seja bem-vinda e esperamos sua contribuição. Geórgia está sem som. Vamos dar som para a Geórgia, então. Agora sim. Estão me ouvindo? Estava desligado. Pronto. Então, retomando, né? Boa tarde para todo mundo. Gratidão por estar aqui com vocês nesse momento, debatendo um tema tão importante, né? Eu quero me colocar aqui, além de profissional como mãe, também me sinto contemplada, Alberto, pela sua fala, né? Pela de Carla, pela de Evaldo, enfim, por todas, inclusive a sua no final. Tem muito do que eu tinha pensado em trazer para a gente, porque eu penso que falar de saúde mental, né, na maternidade já começa meio que transgredindo, no sentido de que toda a romantização que existe em torno da maternidade, né, que o Alberto falou, às vezes é proibido a gente falar, porque ser mãe é lindo, porque ser mãe é muito especial, não é? E aí, muitas e muitas vezes, a mulher se sente inibida de procurar ajuda, de se sentir no direito, né, de ser cuidada, acolhida, amparada. E aí a gente entra numa premissa antes de qualquer coisa, né? E, claro, trazer também a questão, justamente, que aí a gente precisa trazer a psicanálise para nortear, que é quando você traz, né, a questão do filho real e do filho ideal. De fato, se a gente parar para pensar, e a psicanálise traz isso para a gente, né, a mãe, ela nasce quando ela sabe, ela já começa ali quando ela sabe que está grávida, mas quando ela tem o filho que leva para casa, que ela precisa se adaptar, né? É ali que nasce a mãe mesmo e o filho também, né? O filho começa a vir, porque ele independente de tudo que ela pense, independente de tudo que ela tenha planejado. E aí também é muito importante pensar na nossa condição de sociedade moderna, capitalista, como vocês trouxeram muito bem, né, na minha opinião, que é de meio que controlar tudo para que no final, naquele momento, de repente, aquele filho ideal, de alguma forma, aconteça. E aí a gente vai para outra gestação, né? Tem psicanalistas que acreditam na esterogestação e também compartilho disso. É ali quando o filho nasce que eu vou ter que cuidar, que eu vou ter que acolher, e a gente vai para um segundo momento, que é a amamentação, né? Eu acho que trazer a amamentação também para a maternidade é pensar nessa mãe e nesse filho, nessa criança que está chegando ali real, e eu não sei se vou ter leite, eu não sei se eu vou amamentar, e chega a criança que não sabe, e a mãe que também não sabe, e aí é quando a gente se depara, de fato, com o desamparo, né? Não dou conta, eu não sei, minha rede sináptica, né, minha rede de neurotransmissão está até ok, mas eu não sei, talvez minha rede de cuidado não seja adequada, talvez o companheiro ou companheira, enfim, né, não estejam preparados para estar ali junto comigo, e eu enfrento uma solidão, né, antes de qualquer coisa, de quebra de meus padrões psicológicos subjetivos, de cuidado comigo, do que eu pensei, do que eu planejei, e daquele filho que chega ali, algumas vezes, de repente, até com alguma dificuldade, né, real ali, que é a própria amamentação no começo, porque ele geralmente tem dificuldade, né? Eu costumo dizer que a amamentação é a prova de fogo também. Vem o parto, depois vem a amamentação, o próprio puerpério e a amamentação, acho que eles fazem conosco, colocam a gente em outro lugar, como se a gente passasse por outro parto, né? Porque vem muito também do que se diz na mídia, do que se diz
em muitos locais de conversa mesmo, né, de que amamentar é lindo, é maravilhoso, é importante, vai nutrir o bebê vai crescer mais saudável, tem a questão do vínculo que também vai acontecendo naquele momento, né? E aí, quando eu não consigo amamentar, quando eu preciso usar a mamadeira, então, muitas vezes, né, tanto no tempo que eu trabalhei no CAPS em Cupira, Evaldo. Fui coordenadora há 5 anos e psicóloga do CAPS de Cupira, né? E era um desafio muito grande receber as puérperas, né? Hoje no consultório é um desafio muito grande receber as puérperas e tirar, primeiro dar a elas o direito ao sofrimento, o direito à acolhida, né? Porque às vezes ela não fala. Vocês veem, se a gente parar para pensar, todo mundo vai visitar quem quando nasce? O bebê. É difícil a gente pensar numa lembrancinha para a mãe. A gente pensa numa lembrancinha para o bebê. E aí a gente já fica... E ela fica, às vezes, sem fala, sem esse lugar de fala, de cuidado, né? Então, a gente tem, antes de qualquer coisa, uma responsabilidade muito grande, né? Para pensar nisso tudo, para refletir. Acho que essa roda é de extrema importância para a gente, né? Porque, como vocês trouxeram muito bem, né? São as dores e as delícias, Carla colocou, né? As dores e as delícias, e a gente não sabe bem como é, mas eu acho que uma coisa a gente precisa ter em mente: o direito que essa mulher tem ao seu sofrimento e ao seu amparo, né? Eu queria muito deixar isso para nossa reflexão na roda, né? O direito que ela tenha a se ver, a se colocar com todas as premissas que vocês trazem, né? Do corpo, do próprio transformar do corpo, da diferença. Isso tudo vem junto com o ideal de mãe, ideal de mulher, né? Também a psicanálise traz que nasce uma mãe, nasce uma mulher depois, né? Diferente daquela que ela foi, e ela vai precisar acolher essa nova mãe, ela vai precisar acolher sua sexualidade, como o Alberto trouxe também para a gente. Então, são muitos fatores, né? São muitas... na verdade, situações, né, que eu considero biopsicossociais, né, como vocês trouxeram, acho que a gente uniu tudo, né, com a questão, claro, neurológica também, e a nível hormonal e de rede de neurotransmissão, enfim, e o que propicia, de fato, muitos adoecimentos, né, no pós-parto ou, inclusive, durante. Eu fui atrás de alguns dados para a gente, hoje, né? E eu descobri, por exemplo, que existe, eu não sei se vocês sabiam, né? Eu achei um artigo que aí depois a gente pode deixar aqui para vocês, quem tiver interesse a gente troca figurinha, né? Que existe muita ideação suicida e automutilação, e existe um dado, né? Que veja, eu fiquei pasma com esse dado, de 2,7 a 10,9 das mulheres puérperas têm ideação suicida ou passaram por automutilação aqui no Brasil, né? Uma pesquisa que eu achei, eu fiquei tão assim, né? Porque a gente vê, a gente sabe, a gente cuida, mas quando a gente vê um dado, parece que a gente fica mais, né, impactado. E aí, o tanto de sofrimento que vem em virtude de tudo que a gente está trazendo aqui, né? Não é um fator, não é uma coisa, não é outra. Eu acho que a gente precisa pensar nos fatores se somando aí para esses adoecimentos, né? Que aí a gente tem a responsabilidade de acolher, mas é preciso também pensar, e eu faço uma provocação para todos nós e todas nós, na prevenção, não é? Então, como é que a gente pode pensar numa rede de apoio? Como é que eu posso preparar os pais, os irmãos, enfim, os companheiros, as companheiras, as pessoas que estão ali, os familiares, para também estarem junto, porque a rede de apoio, eu acho que o caso que Evaldo trouxe para a chamada da roda, eu fiquei assim tão também, né, tocada pelo caso, e fiquei pensando, né, porque você trouxe o caso, Evaldo, de você colocar a família, né, ali, internar a família. Eu falei, nossa, para mim foi de uma lindeza, porque você pensou na rede de apoio naquele momento, né? Que a mãe, ela não se faz sozinha. Ela precisa dessa rede de apoio, ela vai se tornando ao passo que as coisas vão acontecendo, e aí a gente precisa muito desse conjunto, né? Cuidar da mãe sozinha, a gente vai continuar
na minha opinião, aí é uma opinião pessoal, a gente vai continuar deixando ela sozinha. Claro que a gente vai contribuir, mas será que a gente pode pensar também em outras questões? Quem é que está fazendo parte dessa rede de apoio? Como é que a gente pode contribuir? Será que não vale a pena conversar também com as pessoas mais próximas, enfim, ou fortalecê-la? Eu acho que empoderar, acho que o empoderamento da mulher nesse momento também se faz muito necessário, né, gente? Para que ela fale, para que ela escolha as pessoas de repente, porque às vezes ela silencia muito, eu falo isso da minha própria experiência, né? A gente às vezes silenciar e achar que tudo vai passar e que a gente vai dar conta, e que a gente é mãe, que a gente é mulher, que a gente vai dar conta, que a gente é forte, né? E que ser mãe é lindo e maravilhoso, mas de fato é lindo e maravilhoso, mas também desafiador, mas também, né, que traz para a gente muita incerteza. Acho que são dois polos assim que surgem, né? O polo do amor, do afeto, e o polo do outro lado da angústia, da incerteza, do não saber, do desamparo, do ideal de mulher, do ideal de mãe, não é? Então, como a própria Françoise Doutor coloca, né? A questão do feminino é Cláudia junto com a mãe. Ela é chamada, ela é tomada para conversar ali com ela. E nisso tudo o vínculo com o filho também para se estabelecer. Então, são muitas cobranças que vão gerar culpa, que vão gerar sofrimento, né? E a gente precisa aqui se fortalecer, né, para entender e ver no que a gente pode contribuir com esse processo que é maravilhoso. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu tenho um filho de 2 anos, eu tenho um de 16 e um de 2 anos. O meu de 2 anos está dormindo na rede e eu estou conseguindo falar tranquila com vocês, né? Porque estamos todos no isolamento. Então, isso tudo é o ser mãe, é o ser que precisa de suas adaptações para poder conseguir sobreviver melhor. Cabe a gente pensar como auxiliar nesse momento. Obrigada a todo mundo. Pois é, Georgia, obrigado pela tua contribuição. Acho interessante, bastante interessante, alguns pontos que tu trazes, né? Eu queria destacar alguns. Primeiro, esse dado sobre a questão da ideação suicida, né? O desespero, e a gente sempre tem que pensar a ideação suicida como o desespero sem saída. Quando a pessoa pensa exatamente no suicídio, é porque o desespero está num beco sem saída. Eu acho que tu traz uma coisa super importante também, que de repente, após o parto, o foco sai da mãe e vai para o filho, e a competição que estabelece entre a mãe e o filho por conta disso, eu acho que é uma coisa realmente para ser pensada, porque algumas pessoas colocaram aí dizendo que não concordam com a poesia do poeta português. Eu queria defender a poesia, não é? Pelo seguinte, claro, eu concordo inteiramente de que a relação começa muito antes do parto. A relação com a maternidade, a relação começa muito antes. A relação, não é? Mas, veja, toda a relação que há da mãe grávida com o bebê é uma relação de fantasia, não é relação real. Não é a real. Embora os movimentos sejam reais, embora os chutes na barriga sejam reais, mas ainda é uma relação no nível da fantasia. É aquela criança que vai nascer, que pode ser o filho de uma coruja feinho, ou pode ser esta beleza, não é? Que toda mãe imagina. Então, o estabelecimento da maternidade é a relação com este bebê real, este bebê que saiu, este bebê que está ali na sua frente e que eu tenho que cuidar. Mas eu acho que a gente pode discutir. Eu acho que Joelma, que é uma pessoa que trabalha com bebê, trabalha lá no Barão do Lucena com bebê, é psicóloga, e ela foi uma das pessoas que disse que, na verdade, começa muito antes. A relação mãe-filho começa muito antes, mas a maternidade mesmo começa quando você tem o filho real na sua frente, que você tem que se defrontar com ele. E aí vem todo esse desamparo que você trazia, e eu posso entender que esse
esse número que às vezes parece alarmante deve ser realmente a realidade. Alguns pontos levantados pelos nossos participantes. Eu vou passar a palavra para daqui a pouquinho, Angelice. A questão de lidar com um filho deficiente é uma das perguntas que foi feita aí no chat de conversa. A relação com a prematuridade, né? A relação com a amamentação, que vocês falaram aí da amamentação, o quanto é um outro desafio. E eu tenho, nessa quarentena, eu tenho visto aquela série Grey Anatomy, né? E que é a história que se passa dentro de um hospital com vários médicos e as interrelações vividas por aqueles médicos naquele hospital lá em Seattle, na verdade, em Washington. E veja, e tem uma médica que ela decidiu que ela não iria ser mãe. Foi a decisão dela. A decisão dela era porque ela tinha convicção de que a maternidade atrapalharia a profissão e ela queria ser uma médica genial, e aí para ela ser a médica de ponta que ela queria ser, não é compatível com a maternidade. A vida profissional exitosa não seria compatível com a maternidade. Evidentemente que todo um embate há na série, mas a questão do respeito que a gente precisa ter também para algumas mulheres que escolhem não serem mães. Por mais estranho que nos possa parecer, algumas mulheres escolhem não ser mãe. E algumas mulheres não teriam condições de ser mães e pensam que podem ser mães e vão ser mães e não conseguirão ser mães e sofrerão muito porque não conseguirão ser mães. E, na verdade, esta personagem ela traz chocantemente a afirmação peremptória: eu não quero ser mãe. Bem, mas aí tem essas colocações, tem esses questionamentos. Angelice quer dar uma palavra? Começa por ti, Angelice. Eu só que Georgia falou uma coisa que eu vivi muito isso, e quando eu assisto parto eu vivo isso também, é aquela história de a mãe ficar no abandono, né? No abandono, entre aspas. Né? Porque o que acontece? Quando o bebê sai, ela fica sozinha na sala de parto. A maioria dos partos são partos cesárea. Então, sai o bebê. Primeiro, quando o bebê vai, todo mundo vai em cima do bebê, que o pediatra chegou, está examinando. Ela fica lá quietinha. Depois o bebê está bem, vai embora para o berçário, vai todo mundo junto com o pai para o berçário, tá certo? E ela fica sozinha com os obstetras. Eu acho que essa sua colocação é muito, muito pertinente e realmente a mulher começa a ficar só ali, né? Eu acho que é um momento só dela e ela tem que viver aquilo sozinha. E as pessoas confirmam isso. Ela fica só isso. Obrigada. Tchau. Carla, Alberto, Georgia, e essas perguntas que nossos companheiros fizeram sobre a questão do filho deficiente, da prematuridade, da amamentação. Eu gostaria de falar também. Vamos lá, Ivonita. Não, porque tem algumas coisas muito interessantes. Porque... Ivonita, te apresenta e diz um pouco o que é que tu fazes, como é que fala um pouco. Bom, eu sou psicanalista, moro em Paris há quase 30 anos, me ocupo de crianças e adultos também, e há algum tempo venho desenvolvendo um trabalho também na área de adoção e na área e também com mulheres que fazem fecundação em vitro, né? Em vitro. Então, ultimamente, uma das minhas pacientes que aparentemente dizia que não queria ter filho, ela vai engravidar exatamente onde ela está falando na análise, vai descobrindo na análise do próprio processo dela, só me ver o nome francês, ela foi abusada pelo pai na época da adolescência, certo? Então, quando ela começa a trabalhar esses conteúdos, ela já está casada e ela passa a querer ter filho, né? Ela engravida, uma gravidez maravilhosa,
passa, não fala mais no pai, não tem o filho e tem, logo em seguida, uma psicose puerperal. Então, a interpretação era toda que era como se esse filho fosse um filho do incesto. Era um filho que ela não poderia ter, não é? Porque ela fez um vácuo e ela deixou de falar no que ela estava falando e ela engravidou exatamente nesse momento. Então, aí, ela viveu muita coisa que vocês falaram aí, essa relação, essa solidão foi muito intensa, né? Porque ela viveu um arcaico muito forte. Era ela, né, enquanto filha também, que estava ali. E ela não podia ser mãe. Ela tinha que ser amparada. E ela não podia amparar aquele filho. E ela queria o marido de uma forma impossível, não é? Então, ela vai ter uma ligação muito patológica com a criança e num determinado a amamentação, mas ela dizia, mas não é possível, tudo sou eu que faço nada, sou eu que tenho filho, sou eu que amamento, sou eu, mas não é possível. Então ela era altamente tirânica com o marido e grudada no filho. Ela chegava a tomar o café da manhã, vamos supor, às 3 horas da tarde. E eu dizia, eu não posso continuar com ela sozinha, eu tenho que outras pessoas ao meu lado, porque a transferência está muito grande. Mas existe um preconceito muito grande dessa repartição, não é? Que eu achei muito bom a introdução de Evaldo, quando ele mostra que em determinados momentos é necessário pegar todo mundo. E eu era outras pessoas para pegarem também a mãe, primeiramente, e depois o pai. Ela vai ter a culpa dela vai ser muito grande, porque a ambivalência com essa criança ela é intensa, não é? Ela vai ter uma dificuldade de separação muito grande, ela deixa de ter relações sexuais com o marido, ela definha completamente, ela parece uma outra pessoa. Então, o recalque dessa culpa vai ser muito intenso, não é? E logicamente o arrependimento de ter tido, é como se o arrependimento de ter tido aquele filho que ela não poderia ter. Ela chegou ao ponto de dizer que ela teve um filho por minha causa, que foi eu que fiz ela ter um filho. Então ela vai construir toda uma rede imaginária muito patológica e eu encaminho ela para tratamento mãe-bebê com uma colega que faz exatamente esse tipo de trabalho. Bom, ela agora está se recuperando pouco a pouco, mas ela tem crises enormes onde ela encarna o próprio pai, não é? E, ultimamente, ela começa a elaborar um plano, ela tem um episódio psicótico, ela começa a elaborar um plano para matar a criança e matar o marido. Então, e de repente, ela tem uma explosão de ódio, de raiva, e sacode cadeira por todo canto, e com dificuldade de me contar a história. Quando ela me conta, ela me conta essas ideias que veio, e que de repente ela pediu para se trancar, porque ela sabia que aquilo não era normal, ela pedia para se trancar, porque o marido, de repente, era o pai, não é? Porque ele era o pai do filho. Então, eu disse, você vai repetir para você mesmo, porque é nesse momento que a gente apela para tudo, né? Então, eu disse, você vai repetir para você mesmo. Fulano de tal, que é o filho dela, é filho do meu marido. Repita isso quando tiver com uma crise de agressão muito grande e se tranque no seu quarto. Nesse intervalo, eu procuro um colega que é psiquiatra e psicanalista que se ocupa dela a nível medicamentoso, né? E que ele faz muito bem, o quadro estabiliza, etc. Mas é para somente mostrar que a patologia, a psicopatologia, o quadro grave do puerperal, ele pode surgir em função dessa vida fantasmática, não é? Que essa mãe tinha dentro dela antes de parir, antes da criança nascer. Então, a gestação ela
ela estava gestando e, ao mesmo tempo, o recalque de toda a sua história, de todo o sofrimento, todo o seu drama interno, circulando naquela via que vai dar, graças a Deus, que agora está contornado. Mas depois, se tiver tempo, eu falo da questão da fecundação in vitro, mas eu posso pegar muito tempo para pegar. Carla, Alberto, Geórgia. Não é por acaso, Ivonita, que a gente sabe que a história de abuso sexual é um forte preditor tanto para a psicose puerperal, e aí a gente vai imaginar um arcabouço de vulnerabilidades que podem surgir, e a gente comentou já isso na primeira parte da nossa conversa, das mudanças psicossociais, de toda uma reestruturação de neurocircuitaria, e aí de diversas alterações, a gente vê que há um hipercortisolismo puerperal, a gente vê que há uma queda abrupta do estrogênio, aquele hormônio que manteve aquela gravidez ao longo do tempo. A gente vê que há um nível de prolactina, que nesse momento vai ser desencadeado pelo processo de amamentação. E tudo isso dispara o receptor de dopamina, por exemplo. Só que a história de um abuso sexual é um preditor independente para a ocorrência, por exemplo, de um transtorno do estresse pós-traumático após a vivência de um parto traumático com violência obstétrica. Na hora que se busca, por exemplo, que se encontra na prática clínica, mulheres com psicose puerperal, a gente sabe que a história de um abuso sexual, em qualquer época da vida, é um preditor também independente. Transtorno obsessivo-compulsivo, da mesma forma, transtorno dissociativo também da mesma forma. É só para caracterizar como a vivência de um abuso de uma esfera da sexualidade e de outras formas de violência também é um fenômeno que pode dilacerar completamente a vida dessa mulher e repercutir ao longo de todo o tempo da sua trajetória evolutiva. Carla? Não precisa ser pela ordem, não. Pode ser Geórgia, não tem problema. Eu achei que somou muito, né, o que Ivonita trouxe, para a gente pensar o quanto a gestação ela não termina ali, ela durante todo o processo a mulher no nascimento, né, durante todo o processo a mulher está sendo colocada junto à sua história, né, e o próprio ato de ser mãe. Então, vão se somando as histórias psíquicas, os traumas, os processos dela, né. Eu acho que você ilustrou muito bem com o caso, né, o que uma mulher pode passar. Às vezes o desejo, né, de ser mãe é tamanho, que ela espera só a felicidade. De repente ela pode cair no nascimento, depois, né, do nascimento, numa depressão, em alguma coisa mais psicopatológica, e aí quando vai se buscar, quando há oportunidade disso, né, como essa que teve o seu cuidado, então ela consegue de toda forma ter agora uma rede de apoio, vocês estão cuidando dela, né, ela está podendo elaborar isso de uma forma mais, né, eficaz, enfim. Mas quantas, que a minha provocação foi bem essa, quantas não têm essa oportunidade? Ou acha ali na cabeça que, não, eu deveria estar muito feliz, eu não deveria estar com isso tudo que eu estou sentindo. E não procura ajuda, né? Então, existem alguns casos que eu tenho conhecimento, né, das pessoas que só esperavam aquilo ali e quando adoecem, já adoecem num quadro muito, chegando às vezes à psicose mesmo. Então, o quanto é importante a rede de apoio, de cuidado para essa mulher, desses aspectos todos, que aí, só para a gente deixar mais redondinho, biopsicossocial, né? Um puxando o outro. Acho que pensar num só é mais complicado, mas de toda forma a mulher vem com tudo na maternidade, ela é chamada assim com tudo e o seu lugar é perdido, o lugar daquela mulher, né? Nasce outra, nasce uma mãe, a mulher ela vai procurar, né? Ainda. A mulher não nasce imediatamente, né? Isso. A gente vê que nasce a mãe, cadê a mulher? Depois é que a gente vai dando ali lugar para a mulher novamente voltar, né, Ivonita? Esse resgate aí que você trouxe no seu caso, né? Carla, e você?
Quer que eu comente um pouquinho mais do caso ou vamos? Tem tantas perguntas aqui, eu tente. Pois é. Como você se sentir melhor. Vai lá. Eu acho que eu vou tentar responder. Acho que já comentaram bem o caso clínico. Eu vi que tem várias perguntas aqui. Vou tentar responder um pouco. Tá falando atenção. Tem perguntas. Perguntaram aqui se eu e Alberto atendemos em algum local público. Eu vou dizer assim, por mim, eu atendi por muito tempo lá no Hospital das Clínicas, um ambulatório específico de psiquiatria perinatal. Era um trabalho voluntário e acabei interrompendo. Mas esse ano a gente já estava com todo vapor para retomar esse trabalho com os residentes de psiquiatria. Foi interrompido agora por causa, né, do Covid, mas provavelmente aí quando tudo isso passar, a gente vai ter de volta o ambulatório específico de psiquiatria perinatal, atendendo gestante e puérpera lá no Hospital das Clínicas. Outra pergunta que eu vi aqui foi e quando o filho é deficiente, né? Se já é bem difícil para a mulher viver esse período do pós-parto, né? Se já é um período de alta vulnerabilidade ao adoecimento, por tudo isso que a gente já discutiu aqui, esses fatores psicológicos muito intensos, fatores hormonais, privação de sono, falta de rede de apoio, você ainda ter uma criança que demanda cuidados especiais, com certeza é um fator a mais, né, de vulnerabilidade, de vivência desse período com um quadro de esgotamento emocional, né, no mínimo um quadro de burnout, né, essa mulher geralmente desenvolve, fora outras patologias. E posso dizer o mesmo com relação à prematuridade. É um fator a mais de estresse, né? A preocupação com os cuidados especiais que demanda uma criança prematura, seja no internada, né? Seja quando chega em casa e precisa de cuidados específicos, demandas especiais. Bom, eu vi aqui também uma pergunta sobre indicação de leitura, sobre abuso sexual e transtornos no puerpério. Isso tem bastante na literatura, é uma coisa já bem consagrada. Mulheres que viveram abuso sexual, o parto pode ser uma revivência do abuso. Muitas vezes ela vive esse parto como um trauma, porque a relembra, né? A gente tem uma porcentagem enorme de partos traumáticos, não só no Brasil, no mundo todo, né? São situações em que a mulher não tem voz, não tem controle sobre a situação, muitas vezes passa realmente por experiências humilhantes, né, na assistência que tem durante o parto, ou no mínimo não é ouvida nos seus aspectos emocionais. Então, o parto ele pode ser uma vivência traumática para a mulher e, em especial, aquela que tem uma história de abuso sexual. Isso você não vai ter dificuldade de achar artigos. Eu não sei livro eu nunca vi, mas artigo científico tem bastante. Temos até fizemos esse trabalho aqui em Recife, né? Vimos a porcentagem de mulheres que tiveram parto considerado traumático, foi em torno de uns 20%, e com uma porcentagem que desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático depois. E o abuso sexual era um dos fatores relacionados a essa vivência. Bom, acho que foi essas perguntas que eu vi aqui. Tem uma coisa, Carla, que você falou aí que é interessante, que é a concepção do que é um parto traumático ou do que é uma violência obstétrica. Gente, o entendimento de trauma, o entendimento de violência precisa ser da mulher. Não sou eu que sou obstétrica que vou dizer para ela que aquilo ali foi violento. Isso. A única pessoa que diz que foi um trauma é a pessoa que viveu. Ninguém mais. E aí a gente não pode relativizar. No seu parto não foi traumático, você pariu no hospital português, você pariu com seu plano de saúde. Existem mulheres que estão na maternidade do IMIP que fazem cerca de 30 partos por dia. Você não pode falar que seu parto foi traumático. Não é assim que funciona o processo, né? Só para vocês terem ideia, chega mais entre 10% e 20% das mulheres que parem, elas tendem a evoluir com sintomatologia e transtorno do estresse pós-traumático. E cerca de 3% dessas evoluem de fato com a clínica do transtorno do estresse pós-traumático.
Isso significa que existirão toda uma panaceia de sintomatologia ansiosa, depressiva e algumas vezes psicótica, não raro, algumas vezes psicótica, de revivência daquele processo traumático. Eu acompanho, inclusive, duas hoje não mais puérperas, mas que eu iniciei o acompanhamento durante o puerpério, que a lembrança do abuso sexual se deu no processo do parto e puerpério imediato. Eram memórias que até então estavam recalcadas e que aquela vivência afetiva tão intensa de sofrimento, de toda da violência obstétrica que foi claramente vivenciada no processo do parto, trouxe à tona aquela lembrança. E aí imagine todas essas disfunções psicossociais e essa vulnerabilidade que essa lembrança trouxe para essa mulher naquele momento, né? O quão desestruturante foi esse processo do parto. Acho que tem uma coisa muito, muito valiosa que alguém fez a pergunta aqui do lado, acho que foi Joelma e o pessoal da estação, que são os puerpérios da pandemia. São as mulheres que estão parindo nesse momento, os bebês que estão... Georgia, seu áudio que você falou, esse áudio está fechado. Abriu agora, né? Abriu. Pronto. Não dizer que realmente a gente não pode sair daqui sem falar sobre isso, sim. Eu penso. Obrigada, Joelma, por lembrar aqui, né? Porque realmente a gente precisa trazer isso. Vocês terem ideia, lá no IMIP, alguém que falou aí, eu trabalho no IMIP, tá certo, gente? O Serviço de Psiquiatria assumiu toda a frente de comunicação dos pacientes internados com Covid diante da imprensa e diante das famílias. E aí a gente vai de plantão lá no IMIP, de domingo a domingo, assumindo essa frente de comunicação. Hoje são 4 UTIs de Covid para adulto, mais ou menos 45 leitos, uma UTI neonatal e uma UTI obstétrica. Na verdade, é uma UTI de ginecologia obstetrícia. E aí, o drama dessas famílias que idealizam ao longo de 9 meses esse processo de maternagem, vivencia esse parto nesse momento onde o isolamento social é a única estratégia funcional para a gente lidar com o drama da pandemia. E aí, de repente, essa mulher está infectada. Isso é uma situação. E ela não pode prestar assistência ao filho. Outra situação mais dramática, a mulher está infectada e o bebê está infectado. Uma situação dramática em que eu notifiquei esse óbito quarta-feira, antes de ontem. Uma mulher, uma puérpera, em puerpério imediato, que deu à luz a um casal de gêmeos, ela está infectada na UTI, um dos bebês está infectado, já está com teste positivo, e o outro morreu na quarta-feira. A família não pode visitar essa mulher. Como é que a gente vai comunicar o óbito a essa mulher? E aí, algo que vem muito na minha mente, assim, que eu não tive tempo de acessar ainda, a vivência do afeto, da culpa para essas mães de filhos infectados pelo Covid. Que por mais que não se tenha comprovação de que ela passou para o bebê, isso aí não faz o menor sentido. A gente não tem comprovação ainda de que o vírus ultrapassa a barreira hematoencefálica e a barreira placentária, e de repente... E essas mulheres, elas tendem a se culpabilizar pelos filhos estarem infectados, né? E esse processo de cuidado, muitas mulheres, e aí foi muito do que eu discuti essa semana com outras 2 puérperas, muitas mulheres contam com a ajuda das próprias mães. Então, são as avós, que por carregarem uma bagagem de experiência, acabam assumindo muito do cuidado desse processo inicial. Só que essas avós, em tese, são idosas, grupo de risco, estão isoladas, e acaba que a mulher agora está sozinha. A babá foi dispensada, muitas vezes. Né? Então, o que a gente pode fazer em termos de instrução e de psicoeducação para essas puérperas que precisam suportar uma maternidade de fato isolada, por mais solitário que já seja esse processo? Eu acho que essa contribuição de falar o que é ser parturiente, o que é ser puérpera hoje, dentro da pandemia, eu acho uma coisa fundamental. Só que eu acho que a gente tem que lembrar, eu dizia no chamamento para esse encontro, que a gente nunca pode esquecer também os aspectos sociológicos e antropológicos, né? Quer dizer, eu acho que quando a gente está sempre afunilando, isso é na vida, a gente está sempre afunilando para aspectos que são muito próximos de nós. Então, a gente termina falando muito do que é a maternidade para uma classe média, o que é a maternidade, mesmo que seja de uma classe média mais baixa, como a que vai para o IMIP, mas ainda é a classe média, porque quando a gente olha
antropologicamente, como a gente olha para as sociedades, por exemplo, se você pega uma sociedade indígena, há uma grande proteção à mulher que pare, há um grande cuidado, a comunidade indígena cuida do filho e cuida da mãe. Há toda uma estrutura onde a maternidade é protegida e a mãe é protegida. E aí eu nem vou para a sociedade indígena, eu tenho 72 anos e eu me lembro muito da história do interior, e como eu sou do interior, o parto no interior, o parto antigo, que era em geral o parto domiciliar, não tinha essa conotação tamanha de abandono, não tinha esta conotação tanto do isolamento. Por quê? Porque há todo o que a gente chama de uma família expandida, de uma família mais ampla, e era a tia, e era o sobrinho, e todo mundo estava ali, todo mundo estava cuidando da criança, e todo mundo estava cuidando da mãe. Então, de fato, mesmo que tenha o acontecimento do cachimbo, era assim que se chamava, o nascimento de um novo filho era comemorado com cachaça e mel, cachimbo é cachaça e mel, mas havia toda uma estrutura familiar e social de proteção. Hoje nós vivemos muito mais isolados, hoje nós vivemos muito mais nessa família nuclear, e aí o abandono e a sensação de desamparo fica muito mais forte. Mas Antônio Nery, que chegou um pouco atrasado, porque disse que tinha uma outra atividade para participar, ele colocou a questão do papel feminino, da maternidade masculina, que feminino, da maternidade masculina. E daí? E o pai? E o pai como é que fica no meio de tudo isso, né? Quando Margarete Mead descrevia uma síndrome que chamava de Couvade, que era em algumas tribos, que junto com a gravidez da mulher, o marido engravidava, e o marido ficava dentro de uma rede, o marido não fazia nada, o marido tinha todas as vivências da maternidade que a mulher tinha. E outras sociedades que ela descrevia também, e que tinha o marido principal e os maridos auxiliares, e quando a mulher paria, entregava os filhos para o cuidado para esses maridos secundários. Mas veja, e o pai? Vamos falar um pouco da maternidade masculina, como propõe o Dr. Antônio Nery. Pois é, sem ordem ou sem enfim. ordem, claro que sem ordem. Então, e o pai, né? Eu estava pensando sobre isso ontem e quando terminei a aula, estava dando aula, quando eu terminei, eu entrei passeando pelo Instagram e encontrei a Ana Sui, né, conversando sobre isso num encontro com outra psicanalista, e elas debatendo justamente o pai, que hoje tem muita gente discutindo o pai virtual, né, o pai que fica ali, que a mãe, elas trazendo na fala, que a mãe ela sabe que é mãe, o pai ainda vai se descobrindo. E aí, nessa paternidade, talvez, que a gente conhecia, hoje as coisas estão diferentes, né? Agora a gente vê que é possível também outro tipo de paternagem, se a gente pode dizer assim, né? Mais junto, mais próximo, mais consciente. Enfim, eu percebo muito essa relação, né? Porque não é tão simples assim para o pai também. Acho que no próprio exemplo de Ivonita, quando ela trouxe, né, que a mãe que fazia tudo, a mãe que... E aí, será que a mãe dá espaço para esse pai também acontecer? Com certeza. Até que ponto a mãe permite que o pai nasça? Exatamente. E quantas situações... Em seu caso, quando você trouxe o caso, aí eu já remeti assim ao pai, olha só, como fica redundante às vezes. E as situações de ciúme do pai com o filho, que a mãe deixou de dar atenção para ele, a mulher deixou de dar atenção para o marido e começou a dar atenção praticamente... Porque existem as questões dele também, né? Eu acho que a gente tem que pensar na rede aí. Existe a mãe, existe o pai, existem as questões inconscientes do pai, existem as questões inconscientes da mãe. Quando nasce o filho, eclode isso tudo. O pai nasce também. Eu não sei, aí vocês psicanalistas que podem me auxiliar no entendimento, mas vamos propor aqui para a gente pensar. Não nasce o pai, né? Acho que Nery traz muito bem o pai nasce um pai também. Como é isso hoje? Como é que se permite? Eu poderia completar uma coisa aí, Evaldo? Vamos lá, Ivonita, fale. Por favor. Porque eu estava
querendo completar duas coisas. Primeiro, que aqui eu fiz parte durante muito tempo do grupo de Monique Blowinski, e que ela faz um trabalho de grupo com os internos, né, com os médicos que estão se formando, etc., para cuidar, fazer um trabalho preventivo com essas mães que estão para parir. Então, esse lado da mãe, que vocês que trabalham em hospitais, etc., esse trabalho preventivo que não se sabe ainda da história dessa mãe, não é? Disso que está recalcado, ele vai sair nesses grupos, e quando se suspeita de alguma coisa mais grave, então essa mãe vai ser trabalhada individualmente. Agora, só um termo que eu queria dizer e vou parar, para não tirar muita fala, é a questão do intruso. Essa criança que nasce, ela passa a ser, de uma forma consciente ou inconsciente, um intruso naquela família. Então, aquela família tem que se adaptar. A mãe realmente não tem o espaço, como foi bem dito aqui, acho que foi por Carla, não foi Carla? Não, Georgia que plantou isso, não é? Ela não tem o espaço, então vem a rivalidade, a ambivalência para com o filho é muito grande, ela tem que se separar do filho porque ela tem que ir para o marido, a carga pulsional, ela tem que sair do filho, tem que ir para o marido. Então, essa separação é uma separação muito dolorosa, e aquela criança é um intruso que está impedindo tudo isso, não é? E tudo isso vai na via do recalque, né? Então, esses grupos que seguem antes e depois também do parto, eles têm uma função muito importante quando não é no privado, né? Logicamente. Eu acho que também tem uma coisa que, quando se fala do pai, é que o pai entra um pouquinho depois, né? E a mãe tem muita dificuldade de liberar o filho, porque ele tem que fazer o que ela acha que é melhor. Exatamente. Quem mãe é ela, né? Então, isso impede que o pai faça a relação, que o pai ajude, que o pai fique próximo, porque ela quer o pai junto, ela exige, desde que seja do jeito. Mas ela acha que talvez ele não cuide tão bem quanto ela, que é papel dela fazer. Exatamente. No meu caso, ela dizia para o marido: você não sabe fazer nada, só eu sei fazer as coisas. Ele dizia: mas eu tenho a sensação que eu faço tanto, que eu me esforço tanto. Ela dizia: você não sabe fazer nada. Então, ela tinha que destruir o homem, ela tinha que destruir o filho. Então, o pai, quem introduz o pai é a mulher. A mãe que permite. É a mãe que permite. Só que ela quer que seja do jeito dela, aí complica. Exatamente. E ela dava o peito ao menino, ao mesmo tempo que ela dava o peito, ela era com um vídeo escutando informações de como ser mãe, de como amamentar. Ela não tinha nenhuma relação, na realidade, com o filho. Ela estava em uma relação com o outro, certo? Com o estranho, né? O estranho, completamente. Estranho de Freud. Bom, gente, assim, o pai nasce, né? Mas não nasce no mesmo tempo que a mulher, a meu ver. O pai nasce depois. Nesse primeiro momento, nesse pós-parto mais imediato, o grande papel do pai é amparar a mãe. Ele não vai ter como ter um vínculo como a mãe tem. Ao meu ver, isso é quase impossível de acontecer. A mãe que é a base segura da criança. O pai precisa ser o amparo dessa mãe. O grande cuidado dele é com essa mulher. O que nem sempre é fácil, né? Porque a depender da maturidade desse homem. Muitos homens têm a mulher como sua mãe, né? Então, a chegada de um outro, ele vai sentir muito, né? A perda de atenção daquela pessoa exclusiva para ele. Então, vai rivalizar muitas vezes com essa criança e não vai conseguir dar esse suporte que essa mulher precisa. Então, a gente vai encontrar problemas, mas, assim, o local desse momento imediato é o pai amparando a mulher. E com o passar do tempo, ele vai fazendo o vínculo com a criança. Vai ser um processo aí um pouco mais atrasado com relação à mulher. Ele vai fazendo com o tempo, um pouquinho depois do que a mulher faz.
Eu achei muito legal, Carla, quando você fala, porque a figura que eu faço é exatamente o pai colocando a mãe e o bebê no colo. A função dele naquele momento é acolher os dois daquela unidade dual. Diz o Winnicott que o pai, na verdade, a função mesmo será mais na frente para quebrar exatamente essa relação dual, e ele diz que o pai é o mostrador do mundo. Se a criança estava vivendo só em função da mãe ou do peito, até como diria do seio, como diria Melanie Klein, mas na verdade o pai vai se meter nessa relação para dizer, olha, não só existe isso, e o pai é um mostrador do mundo. Agora você frisa bem, esses pais que estabelecem essa relação de competição com o bebê são exatamente aqueles pais que têm na figura da mulher a figura materna, e que aquelas mulheres não são suas companheiras de fato, são suas cuidadoras, são suas mães. Então, aí o filho entra diretamente no espaço dele. Aí sim, aí é uma competição que fica muito flagrante. Eu acho legal que a gente lembre isso, porque isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Embora a gente saiba que a gente sempre está procurando uma mãe, né? Alberto, eu vi tu te balançando um pouco para falar aí. Me diga, Alberto, vamos lá. Acho que a gente não pode falar sobre isso. Eu achei importantíssimo. A gente vê muito isso na prática, né? Especialmente na clínica do homem. Os dilemas que o homem traz para o consultório, os dilemas que estão por trás dos transtornos de ansiedade, por exemplo, né? Uma insegurança gigante na hora que a gente vai para a criação e para o teor e para o conteúdo do vínculo desse homem para com a figura feminina, sendo a mulher ou não, a gente vai encontrar alguma coisa. Mas eu acho que a gente não pode falar disso sem falar do machismo. E o machismo estrutural, que ele faz parte da estrutura da nossa sociedade, por mais que haja hoje um movimento da gente conseguir ressignificar, desconstruir, a gente não pode negar que isso aí existe, que isso faz parte da nossa cultura, do nosso comportamento. E aí a gente vê algumas nuances nesse aspecto, concordo plenamente com o que a Carla falou. O machismo nesse local, enquanto esse impedimento do homem adentrar mais ao processo de cuidado do filho, né? E aí deixando a mulher enquanto esse ser 100% responsável pelo provimento de cuidado, de amamentação, de zelo e de saúde. E aí esse homem que de alguma forma poderia se inserir nesse cenário, muitas vezes ele não vai tentar, primeiro porque a concepção dele é de que é serviço da mulher contemplar a saúde e a alimentação e etc. E aí ele se sente impelido de entrar nesse processamento. E por outro aspecto, e aí a gente vê muito isso de forma rotineira praticamente, esse homem que de fato assume a posição de conforto nesse cenário. Mesmo que se entenda que a mulher é uma das barreiras de acesso ao cuidado do bebê, esse homem que se acomoda nesse aspecto, uma vez que entende que a obrigação dele somente é de provimento, muitas vezes financeiro. E cabendo à mulher dar conta, como eu conversava ontem com a paciente. Fazer a casa, cuidar do bebê, alimentar o bebê, dar de mamar, menos que o peito esteja doando, e ainda esteja bonita quando ele chega em casa do trabalho cansado. E aí desmerecendo completamente todo o processo de cansaço que essa mulher inserida em toda uma nuance de desequilíbrio, de vulnerabilidade psicológica, se encontra nesse momento. Doutor Nery. Sim. E ainda tem que ter desejo sexual. Estou lhe convocando para falar um pouco dessa questão do homem aí. É complicado, viu? Que eu cheguei atrasado. Eu estava ouvindo com atenção, eu estava muito interessado, porque eu pari gêmeos e eu fiquei sem saber o que fazer. E eu vivi uma experiência há 44 anos atrás de que a minha gravidez e o parto aconteceu de uma vez só. Em que pese eu ter acompanhado o Isolda durante 9 meses. Eu vi a barriga crescer, peguei na barriga. Mas eu vivi uma experiência de que a minha gravidez e o parto aconteceu num momento só. Momento em que eu fui apresentado aos meus filhos na enfermaria. Isso é uma coisa. A outra é que eu acho que o homem pai tem sido negligenciado nessa conversa. Peço desculpas se eu cheguei atrasado e estou dizendo bobagem. A culpa é sua, que está me colocando nessa saia justa. Mas eu acho que o homem tem sido negligenciado. Ele é machista, não se pergunta se ele é machista como defesa ou como estrutura. Por que ele é machista? Por que o homem é machista?
é porque às vezes ele não pode ser outra coisa. Quer dizer, ele tem que ser provedor. E como? Quer dizer, eu não estou aqui pensando só que ele trabalha, ganha dinheiro, mas é preciso ter uma possibilidade subjetiva de ser provedor. E eu acho que a gente tem colocado um pouco o homem à látera. E vocês tocaram, claro, aí nessa coisa de... eu já ouvi um homem dizer, mas ela era minha antes dele, quer dizer, antes do filho. Cadê minha mulher? Quer dizer, e vai para desamparado. O desamparo masculino, tá aí, o desamparo do homem pai é muito grande. Eu acho que a gente não tem, eu não tenho trabalhado há muitos anos, eu não tenho trabalhado com mulheres que pariram. Portanto, eu estou aqui só participando por sua provocação, mas eu creio, por minha longa experiência, 50 anos de fazendo psiquiatria e 30 de aventura no campo da psicanálise, sem me autorizar psicanalista, nunca me autorizei psicanalista, eu acho que o homem é desamparado nessa história. E a gente fala pouco desse desamparo masculino, fala muito da mulher, mas não fala do desamparo masculino. Eu agora estou pensando um pouco, já que eu estou ficando velho e desamparado, eu estou pensando muito nessa questão do desamparo. E o desamparo aqui não é por falta de cuidado. A Angélica me acabou de dar aqui uma batata frita, uma banana frita com um chazinho, essa coisa toda. Então, eu não estou desamparado, mas nesse sentido. Quer dizer, o envelhecimento, eu acho que é uma outra questão, Evaldo, para você talvez já tenha tratado o envelhecimento lá com o Escobar. Quer dizer, o envelhecimento me coloca cada vez mais numa condição de me sentir desamparado, que é um desamparo estranho, que é o desamparo do envelhecimento, da fragilidade física, do cansaço que eu não tinha, enfim. Bota o som, bota o som. Uma palavrinha. Eu acho, gostei muito da sua fala, muito pertinente a questão do pai. Inclusive, há hospitais aqui de grande reputação que eles têm um grupo de pais das gestantes. Então, esses pais vão se encontrar sozinhos, entendeu? Nesse trabalho preventivo, antes que a mulher vai parir, antes do parto. É isso, Evaldo. Muito bem. Você é diretamente de Salvador, Ivonita diretamente de Paris, né? A gente está indo da Europa para a Bahia, né? Não dizem isso? Não. Gente, eu queria dar a palavra para os 3 convidados para eles se despedirem. Eu queria agradecer demais a Alberto, Carla e Geórgia, que aceitaram o convite. Eu acho que esse é um tema que a gente vai aprofundar, vai voltar a conversar outras vezes. Esse é um tema que tem a ver com tudo da nossa vivência profissional. Eu sempre vou lembrar que nós, classe média alta, sempre estamos falando deste lugar, não é? Quer dizer, e aí a gente tem que dizer que 50% das casas brasileiras são casas sem pai, né? Então 50% das famílias vivem sem o pai. E como é que essas mulheres se viram para exercer a função materna e a função paterna ao mesmo tempo? Então, essa foi uma crítica que muito tempo se fez a Freud, que todo o modelo teórico de Freud era baseado em uma família de classe média, e a partir daí, mas as coisas que ele levantou são coisas universais, são coisas de todos nós. Mas quero frisar, Alberto, Carla, Geórgia, muito obrigado por terem aceito o convite, e está com vocês 3 agora a palavra para encerrar o nosso processo. Sem ordem, como quiserem. Primeiro as damas agora, por favor. Primeiro as damas, então. Não, eu tomo a palavra. Eu gostei bastante da conversa, muito rica, comentários muito interessantes. E acho que foi, assim, imprescindível tocar no assunto do pai, que realmente é um assunto bem deixado de lado. O desamparo da mulher é gritante, mas o desamparo do homem é silencioso nesse momento do pós-parto. Mas a gente não pode esquecer dele, né? Os homens geralmente não buscam muita ajuda,
né? Eles vivem esse desamparo também, geralmente de forma silenciosa, e é necessário encontrar alguma forma de apoiá-los para que eles consigam ser esse suporte da mulher, né? Consigam fazer esse papel tão importante. E no mais, obrigada pela essa oportunidade de partilha. Aprendi bastante. Então, queria agradecer também a todo mundo e a Evaldo pelo convite, né? Acho que foi um momento muito rico, muito importante essa discussão. E a gente finaliza trazendo, eu penso que trouxemos todos, né? Como foi importante todo mundo aí participar. Né? Acho que esses encontros são muito valiosos para a gente somar, para a gente aprender, para a gente trocar. Né? E eu fiquei com uma provocaçãozinha aqui de Ivonita, né? Eu quero compartilhar com vocês esses programas aí de prevenção que pensemos, né? Ela traz de lá da França para a gente. Eu estou disposta a ajudar nesse sentido. Eu fiquei aqui só provocada, né? Acho que é importante a gente pensar nisso também aqui, né? Quanto rede de cuidado e rede de apoio. Mas é isso. Muito obrigada, foi maravilhoso participar aqui com vocês. Alberto? Assim, eu queria agradecer a vocês pelo espaço, mas principalmente por poder aprender com a fala de cada um, por poder me ver crescer diante da experiência de cada um e de pessoas tão mais experientes do que eu. Né? É sempre muito valioso você conseguir valorizar a experiência do outro e dela conseguir traçar seu caminho e construir seu itinerário a partir disso. É isso aí, obrigado, um beijo para todo mundo. Pois é, obrigado. Máscara e ficando em casa. Obrigado de novo. Veja, eu quero lembrar para todo mundo que na próxima semana a nossa roda de conversa será na quinta-feira, às 19 horas, às 7 horas da noite, com o Dr. Jarbas Barbosa, direto de Washington, da Organização Pan-Americana de Saúde, para falar sobre as repercussões na saúde mental da pandemia. Ele vai trazer dados lá da Organização Pan-Americana sobre a questão dessas repercussões na saúde mental. Quem vai comentar, dois comentadores da fala do Dr. Jarbas, Dr. Gustavo Couto, psiquiatra aqui, nosso amigo, e que psiquiatra do IMIP, ex-secretário de Saúde de Recife, e o Dr. Francisco Chico, lá de Caruaru, que é o secretário de Saúde de Caruaru, que também vai comentar, trazendo um pouco da realidade de uma cidade do interior dentro da questão da pandemia e como é que isso tem repercutido. Então, todos estão convidados para, na próxima quinta-feira e não na sexta-feira, a gente vai sair do nosso horário da sexta-feira, na quinta-feira, às 19 horas, aqui, via Zoom, a sexta roda de conversa sobre as repercussões na saúde mental da pandemia. Muito obrigado a todos os que participaram, foi muito legal e até a próxima. Obrigado, gente. Muito obrigada também. Tchau. Tchau.